Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 3 do curso da disciplina de Latim 2 do curso de licenciatura em Letras em Inglês da Universidade Federal do Piauí, Universidade Aberta do Brasil. Eu sou, para quem ainda não me conhece, sou o professor Edson, né, sou professor da disciplina de Latim 2 e hoje nós vamos falar um pouco sobre a unidade 3 da nossa disciplina, que versa sobre a morfossintaxe latina, mais especificamente sobre os casos da língua latina. Os casos são importantes, compreender os casos, compreender as declinações da língua latina, porque a gente precisa deles, principalmente para quando a gente vai produzir ou traduzir algum texto, né, ou fazer alguma atividade, a gente precisa entender os casos, entender as declinações para desenvolver uma boa tradução dos textos em latim, ok? Na unidade 3 nós temos uma atividade, né, tanto da unidade 2 quanto da unidade 3, temos a atividade, temos que é justamente a tradução de um texto que foi colocado na plataforma, o texto com o nome em escola, né, ou na escola, e esse texto vocês irão traduzir na primeira atividade, na segunda atividade, sobre o mesmo texto, vocês irão responder algumas questões de interpretação textual, questões estas que estão expressas no texto. Mas para isso é necessário fazer a tradução. E só podemos fazer a tradução de um texto quando conhecemos os casos, quando fazemos a análise sintática, que é muito importante para o processo de tradução. Sem esse conhecimento prévio de análise sintática, tanto da língua portuguesa, né, que veio justamente da língua latina, sem esse processo de entendimento ou compreensão da análise sintática, fica difícil fazer as traduções, porque uma mesma palavra, né, dependendo da função sintática, ela vai ter uma terminação diferente. Dependendo da função sintática, né, se ela é sujeito, ela vai terminar vai ter uma terminação. Se a mesma palavra é objeto, ela já tem uma outra, objeto direto ou objeto indireto, já tem uma outra terminação. Se a mesma palavra no texto tem um sentido de adjunto adverbial, ela tem uma outra terminação. Tem um sentido de complemento nominal, outra terminação. Tem um sentido de vocativo, outra terminação. Por isso é importante compreender tudo isso para que a gente possa fazer o processo de tradução de forma mais consciente, ok? Todo substantivo é usado dentro de uma oração com certa função gramatical, né? Os substantivos lá na morfologia, como a gente conhece, quando eles estão em uma frase, em um texto, em uma oração, né, nós vamos fazer aí esse processo de análise sintática. E esse substantivo ele pode ser, né, encaixado, pode ser aí dentro de um texto, dentro de uma oração, pode exercer várias funções, como sujeito, objeto, complemento, né, tudo isso ele pode estar exercendo, e aí a gente tem que ter esse conhecimento, entender este texto, essa oração, para fazer de forma consciente e efetiva o processo de tradução. Para expressar essa função gramatical ou para indicar a maneira em que esses substantivos se relacionam com as outras palavras da oração. Os substantivos no latim modificam as suas terminações e se flexionam dependendo da função, como a gente já falou. Essas terminações modificadas indicam, então, a função que o substantivo desempenha numa oração. O caso, né, o substantivo, dependendo da função, ele vai estar dentro de um caso diferente. Vamos já conhecer os casos e as funções que são trabalhadas nesse processo de análise sintática. São 6 as funções sintáticas que uma palavra pode exercer em uma oração, isso na língua latina, né? É bom saber que oração ou proposição, né, é uma ou mais palavras que tem sentido completo, certo? Ela é formada por elementos que vêm a ser as funções sintáticas. Essas palavras vão formar ali as funções sintáticas. Para cada função sintática,
há em latim um caso. Caso é o modo de se escrever uma palavra de acordo com a sua função sintática. Há 6 casos em latim, pois são 6 as funções. Numa oração podem encontrar 6 elementos. Nós temos aí, né, dentro da perspectiva do que nós temos que identificar na língua latina, temos que identificar o sujeito, temos que identificar a mesma palavra que pode ser um vocativo, a mesma palavra pode ser um adjunto adnominal restritivo, né, de posse, pode ser um objeto direto, objeto indireto, ou um adjunto adverbial. Então, tudo isso é importante se conhecer, se analisar dentro, é importante e imprescindível se analisar dentro do texto para que, posteriormente, a gente possa fazer a tradução com as terminações adequadas. Nós temos aí o sujeito, né? Na língua portuguesa nós temos o sujeito que é o quê? Na língua portuguesa, na língua inglesa e no latim. É o elemento do qual se diz alguma coisa, né? É o elemento pelo qual se diz alguma coisa. É o agente de uma ação verbal ou o seu paciente, né? Tanto o sujeito pode ser um sujeito ativo dentro da perspectiva da ação verbal, como ele pode ser um sujeito paciente, ou seja, um sujeito passivo que recebe a ação verbal. O sujeito é aquele que pratica ou aquele que recebe a prática da ação verbal. Nas expressões, Pedro gosta de análise sintática. Nós temos o Pedro, que é o elemento, né, que é o agente da ação verbal, que é gostar. Então, o Pedro, dentro dessa oração, ele é o sujeito ativo, agente, né, que gosta da análise sintática, é o sujeito que está agindo sobre essa ação verbal. É o sujeito da oração, já é a análise sintática da oração. A análise sintática da oração foi feita por Pedro. Olha aí, já temos uma mudança, né? O Pedro já muda de posição na oração, como também, mesmo tendo o mesmo sentido dele ter feito a oração, mas a forma como é colocada a oração na frase, né, a forma como a frase é organizada, já muda e ele já passa a sofrer a ação verbal. A análise sintática da oração foi feita por Pedro. Então, a análise sintática aí entra como primordial, como primeira, e Pedro aí como aquele que recebe a ação, aquele em que a ação foi alterada por ele, né? Mas ele está aí no final da frase, ele vai exercer a função de paciente, né? De receptor da ação verbal, mas continua, obviamente, sendo o sujeito, ok? Em latim, o sujeito vai para o caso nominativo. Olha aí o primeiro caso que nós vamos falar da língua latina, que é o caso nominativo. Quando nós temos o quê? O caso nominativo é o caso do sujeito. Quando nós encontramos um sujeito nas orações, né, dentro de um determinado texto, os sujeitos, as terminações das palavras devem ser observadas de acordo com o caso nominativo. Então, o sujeito em latim vai para o caso nominativo. O nominativo, como a própria expressão, né, é então o caso que indica a função do sujeito. A etimologia da palavra nominativo vem do nominare, de nomear, né? Por isso que lá também a gente pode pensar hoje no substantivo como aquele que nomeia, né? Como as palavras que são que nomeiam todos os seres de maneira geral, os substantivos. E aí, quando o substantivo está lá exercendo essa função de seja agente ou paciente dentro da ação verbal, ele vai exercer a função sintática de sujeito. E quando ele for sujeito, ele vai para o latim, né, no caso nominativo. Ok? Essa compreensão ela pode ficar um pouco confusa inicialmente, mas quando a gente chegar nos exemplos, né, eu vou dando exemplo a cada caso que eu vou falando, isso vai ficar um pouco mais claro, né? Na perspectiva da própria tradução, né, do desenvolvimento das atividades. Isso vai clareando um pouco mais essa compreensão, né, efetiva sobre esse processo, né, de tradução da língua latina para a língua portuguesa ou vice-versa, ok? No texto que nós temos lá, né, em escola, né, ou na escola, a tradução do título do texto que nós temos na nossa atividade lá no SIGA.
Então, quando vocês forem fazer a tradução, vocês vão começar a identificar todos os sujeitos, né? A cada sentença, a cada oração que vai compondo os períodos para compor o texto, a cada oração vocês vão separar o quê? Os sujeitos e vocês já sabem que há terminações específicas para o sujeito, ok? Para fazer a tradução. Então, nas terminações específicas do sujeito, né, nós vamos ter algumas particularidades. Além do sujeito, né, além dessa relação do sujeito, o caso nominativo também vai entrar o predicativo do sujeito, que é aquela qualidade que está sendo associada a um sujeito, né, uma característica, uma qualidade que está sendo associada ao sujeito. Né, numa oração que há o predicativo do sujeito, normalmente tem que ter os verbos de ligação. Né, nos verbos de ligação, que são verbos de significação incompleta, que exige mais uma união do que um complemento, pois ligam, né, eles unem um nome a um outro nome, né, que são chamados dos predicativos do sujeito. Esse nome unido a outro, ou é um estado, ou é uma qualidade. Quando eu digo, por exemplo, Pedro é estudioso. Ó, estudioso é o quê? É uma característica de Pedro, uma qualidade de Pedro. Então, estudioso é um predicativo do sujeito. Essa expressão predicativo, a gente vai atribuir a característica. Né? Toda vez que vocês escutarem a palavra predicativo, já lembra que é uma característica. E aí, predicativo do sujeito, porque é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito da oração, que é o Pedro, né? Então, normalmente os verbos de ligação, verbo ser, estar, permanecer, continuar, parecer, né? São esses, né? A grande maioria dos verbos de ligação vão estar relacionados a esse. Traz uma qualidade, um defeito, uma característica para o sujeito. Então, sujeito e predicativo do sujeito, que é essa qualidade junto ao verbo de ligação, elas vão todas para o caso nominativo. Toda vez que no texto você encontrar um predicativo do sujeito, a terminação tem que ser obedecida de acordo, a palavra tem que estar de acordo com o que exige o caso nominativo. Toda vez que nós encontrarmos o sujeito, nós vamos para o caso nominativo, ok? E aí, pode ser qualidade, pode ser um estado, né? Somos criaturas humanas, né? O verbo ser, nós somos, né? Criaturas humanas com esse estado, né? Mas a gente já vê aí pelo próprio verbo ser, né? Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, vão, dependendo do contexto em que está sendo colocado, né? Na grande maioria das vezes vão ser verbos de ligação. Então, se tem um verbo de ligação, automaticamente da palavra seguinte, a palavra que está dando uma complementação a esse verbo de ligação, é essa característica do sujeito. Né? Criaturas humanas é uma característica, é um estado, né, relacionado ao nós, que é o sujeito aí da oração, sujeito oculto. Da oração, somos criaturas humanas. Ser, estar, parecer, continuar e outros verbos que, dependendo do seu emprego, podem ser de ligação, como eu já falei. O seu complemento ou união é o predicativo, que vai para o caso nominativo em latim. Então, nós já sabemos que duas funções sintáticas, como sujeito e predicativo do sujeito, devem ser traduzidas de acordo com as terminações do caso nominativo, ok? Sujeito e predicativo do sujeito vão para o caso nominativo. Né? O caso nominativo, o caso dos nomes, né? Para a gente saber na oração, para saber quem é o sujeito da oração, a gente faz a pergunta, quem ou o que, né? Faz essa pergunta ao verbo. Nós temos aí a resposta desta pergunta ao verbo, nós vamos ter o sujeito ou o predicativo do sujeito. Nos exemplos, né? Rosa, pulcra, est. Né? O verbo ser aí, né? O verbo se est, né? Nós temos, normalmente, os verbos de ligação, eles ficam, normalmente, né? Isso tem muitas questões de tradução que não obedecem, né? Tem traduções que são da própria perspectiva reconstituída do latim, tem traduções que são tal e quais, a mesma sequência, né, do português seria a sequência do latim. Mas em alguns casos, né, a gente vai encontrar, por exemplo,
no exemplo que nós temos aí, né? Rosa, púrpura, este. Nós temos aí o verbo no final da frase. Em alguns casos, os verbos vão estar no final da frase, né? No textos mais antigos do latim. Em textos mais atuais, os verbos vão estar na mesma sequência, de acordo com o que é na língua portuguesa, ok? Rosa pulcra né? A rosa é bonita, né? Rosa, e aí nós temos rosa, ó, a terminação em A, e pulcra, né? Terminação também em A, porque tanto rosa quanto pulcra, que é bonita, né? São, né? Rosa aqui é a rosa mesmo, não é rosa a pessoa, o nome de uma pessoa, mas é rosa a flor, né? É, nós temos rosa que está terminando em A, porque é o sujeito da oração. E nós temos pulcra, que também termina em A, porque é um predicativo do sujeito da oração. Se rosa e pulcra exercesse outra função sintática, fosse um objeto direto, fosse um objeto indireto, fosse um complemento, a terminação seria diferente. E aí nós temos essa terminação, a gente vai a seguir ver todas as terminações ao final. Vou deixar o quadrinho com as terminações que vocês podem fazer o print e guardar essas terminações para os processos de tradução, ok? Como também elas estão lá nos nossos slides, lá no CIGA, no nosso material, está tudo muito bem organizado para vocês. Nós temos Aquila, habet, alas, né? Olha, nós já temos aí o verbo ter, né? Olha, observem que os verbos de ligação normalmente vão para o final, verbo de ligação normalmente vai para o final da oração, já os demais verbos ficam na sequência tal e qual nós conhecemos, né? Sujeito, verbo e complemento. Se for verbo de ligação, é sujeito, predicado e verbo de ligação. A sequência é outra, né? Quando não é verbo de ligação, o verbo aí observe que o verbo habet continua aí, né? Áquila, águia, habet, né? Que é o tem, e alas de asas, né? A águia tem asas. Outra coisa que vale destacar que os artigos a gente fala na língua portuguesa, né? Na língua inglesa, mas no latim as palavras não existe essa classe, né? As palavras não possuem artigo, né? Rosa, púrpura, este, mas aí na tradução nós não vamos falar rosa é bonita, nós vamos falar a rosa é bonita. Na língua portuguesa, na tradução, a gente precisa obrigatoriamente desse artigo para poder a frase ficar coerente, ter um sentido, né, amplo e completo daquilo que eu estou querendo falar. Já no latim, nós não temos os artigos, certo? Isso é no caso nominativo, né? Ó, tanto rosa quanto pulcra são nominativos, quanto áquila nominativo. Todos terminando em A, porque nós estamos no caso nominativo. Áquila e rosa como sujeitos dessas orações e pulcra como predicativo do sujeito. Ambos, caso nominativo, terminação da primeira declinação, terminação em A para o singular, ok? Mais à frente a gente vai trazer a tabela e vai ver direitinho como funciona. Temos aí um segundo caso, né? Uma segunda função sintática que também gera esse segundo caso, que tem o mesmo nome, né? Homônimo. É o vocativo, que é o quê, gente? O vocativo é aquele, né? Um chamamento, um apelo, né? Toda vez que se dirige a alguém solicitando ou exigindo algo, tem-se o vocativo. Quando se diz aluno, observa a entonação da minha voz. Aluno, estude mais, né? Esse chamamento, aluno, ei, né? Estou fazendo esse chamado. E esse chamado é um vocativo, né? Há um apelo, há um chamado. Aluno é o elemento que indica esse apelo ou chamado. Aluno é vocativo. Deus, me ajude, né? Ou seja, quando eu faço esse chamamento, pessoal, preste atenção na aula. Esse chamamento é um vocativo. E o vocativo também a gente tem que marcar com a vírgula, né? Toda vez que eu faço o vocativo, eu marco a vírgula. Deus, vírgula, ajude-me. Pessoal, vírgula, preste atenção na aula. Aluno, vírgula, estude mais. Toda vez que eu faço esse chamativo, né, nós temos aí um vocativo, né? Esse chamado é um vocativo e a gente também marca com a vírgula, né? O vocativo tem que ser isolado
do restante da frase pela vírgula. Ainda mesmo estando no início ou no final, né? Independentemente da posição que ele vai estar. Outros exemplos. Quer estudar latim? Maria, né? Maria quer estudar latim? Ó, Maria é o chamamento da pessoa que eu estou chamando a atenção e perguntando, fazendo esse questionamento se está querendo estudar latim. Por isso que por isso que Maria está isolada por vírgula, porque Maria é vocativo. Aprendam, meninos, a lição, né? O meninos, vírgula, aprendam a lição. O menino aí também, depois o menino aí tem aí a vírgula. Os tempos grifados, né, são vocativo. No caso aí, aluno, Maria e menino. Ok? Em latim, gente, nós vamos lá para um segundo caso, né? Nós vimos o primeiro caso, que é o caso nominativo, referente ao sujeito e ao predicativo do sujeito. Nós temos agora o segundo caso, que recebe o mesmo nome, né? Ou melhor, o português recebeu o mesmo nome do latim, que o português veio depois, né? Obviamente. Então, nós temos o vocativo em português, que também é o vocativo em latim, né? Nós temos o caso nominativo, que refere-se ao sujeito e predicativo do sujeito, e temos o segundo caso que nós estamos falando hoje, que é o caso vocativo, né? Etimologicamente, essa palavra vocativo vem da palavra vocare, que quer dizer chamar, né? Aí é o segundo caso do nosso estudo de hoje. Né? O vocativo, né, que é o caso de chamar em latim, não é o complemento do verbo, é independentemente do restante da frase, né? Aquele que vai estar, né, destacado aí da frase, ok? Nós temos, deixa eu só ver que eu não estou enxergando direitinho, usa-se o o ou com vírgula para indicar a pessoa ou coisa que se dirige, né? César, né? Nós temos aí, lembrando que no latim nós não falamos, quando tem tem a junção do a e o e, nós não falamos o a, né? Falamos apenas o e, então César, ó, a vírgula, morituri de salutante, né? Não tô, deixa eu só abrir aqui para mim, porque eu não estou conseguindo ver direitinho. Tá mais baixo, né? César, morituri, salutante, né? Ó César, os que vão morrer te saudam, né? Isso lá do César do Império Romano, para mostrar justamente essa forma como nós temos, como os soldados tinham, né? Essa saudação obrigatória, os soldados romanos, ao imperador, né? César Augusto. Então, nós temos César, morituri e salutante, né? Saudam, observe que a própria organização da oração, né, é tal e qual a tradução em português, né? Nós temos aí César, né? Temos aí a terminação, temos um vocativo, a terminação em AR, porque vai, né, tem aí, depende também, né, isso a gente vai ver na próxima aula. Hoje eu estou tentando deixar mais claro os casos, né, mas, por que o César não é a terminação em A, a terminação em AR? Né, a terminação em AR porque ele vai para o caso vocativo e depende também, porque além do caso, depende da declinação, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta declinação, né, dependendo da declinação da língua latina, essa frase ela recebe uma terminação na palavra, recebe uma terminação diferente, ok? Mas vamos lá compreender o primeiro caso nominativo, que refere-se a sujeito, predicativo do sujeito. Segundo caso, o caso vocativo, que refere-se também ao próprio vocativo na língua latina, né? Tanto no português quanto no latim também são chamados de vocativo. Temos aí para um terceiro caso, né? O terceiro caso do latim vai buscar, vai fazer referência, vai entender as palavras que são, na análise sintática, denominadas como adjunto adnominal. E aí vale destacar que não é todo o adjunto adnominal. Não é toda palavra que vai estar junto de um determinado nome, não é toda palavra que pode estar junto do sujeito ou do objeto, né? Esses são adjuntos adnominais. Só os que têm o sentido de restritivo, né? De restringir ali a expressão. Mais que um elemento, é um complemento. Indica sempre através da preposição de, né? De
de quem é determinada coisa ou objeto. Restringe a posse de algo, né? A posse do objeto. O livro de Pedro está encapado. Ó. O livro de Pedro, ó, nós temos o livro é o sujeito, de Pedro é o quê? Um adjunto adnominal restritivo, né? De posse. O livro é do Pedro, não é o livro de qualquer pessoa, não é o livro de maneira genérica, mas é um livro específico, é o livro de Pedro, é o livro do Pedro. Então, nós temos aí esse de Pedro como um adjunto adnominal. Muita gente pode pensar que todo o livro de Pedro, tudo isso seria o sujeito. Né? O sujeito é o livro. De Pedro é um adjunto adnominal, uma expressão que está junto do sujeito, ok? O de Pedro é o adjunto adnominal restritivo. Não é todo livro que é encapado. O de Pedro né? Então, está tendo o próprio sentido da palavra, né? Vai restringir aí que tipo de livro é esse, né? Restringe e especifica o possuidor. Em latim, o caso desse complemento é o genitivo, ó. Terceiro caso, né? Vimos nominativo, vocativo, vamos agora para o terceiro caso, o caso genitivo, que etimologicamente, né, procede de guinere, né? Guinere, aí o G, a pronúncia do G em latim é GU, como se fosse GU, então é guinere, né? E GN é como se fosse NH. Guinere, que é gerar, né? Gerar. Então, nós temos aí terceiro caso genitivo. Ok? O caso genitivo, que são casos dos complementos de especificação, ou restritivo, serve para completar a noção de algum substantivo ou adjetivo. Responde a pergunta, de quem? De que, né? Essa é a pergunta que deve ser respondida aqui na nossa forma de encontrar o sujeito, ok? De encontrar o possuidor, melhor, né? Em português, exprime-se com a preposição de e suas variações, né? Do, da, dos, das. Né? Video, alas, aquile et corvi, né? Video, alas, aquile et corvi. Observem aí, né? Eu vejo, vejo, ala, né? As asas da águia, aquile, et do i, né? O et como i, e corvi, né? Do corvo. Então, nós temos dois, né? Nós temos dois adjuntos. Nós temos eu vejo as asas, né? Aí como objeto. E nós temos da águia e do corvo, né? Tanto a águia quanto o corvo vão ter terminações específicas, porque nós estamos falando do caso genitivo, ok? Eles não terminam com a mesma terminação, não estão grafados com a mesma terminação, porque nós temos uma palavra feminina, que é a águia, e nós temos uma palavra masculina, corvo. E aí, mesmo estando no caso genitivo, os dois, eles vão estar em declinações diferentes. Um vai estar na primeira, o outro vai estar, né, se eu não me engano, na terceira. Então, por estar em terminações, se fosse uma outra palavra, né, viu as asas da águia e de uma outra espécie feminina, teria a mesma terminação, né? Mas eles estão com terminações diferentes, acle et corvi, né? Estão com terminações diferentes, porque eles são de declinações diferentes. Mas isso, agora, nesse momento, não importa tanto. O que importa é saber que eles são, né, estão no caso genitivo, ok? Visito família Puelaron, né? Eu visito a família das meninas. Visito família, ó. Aí ó, nós temos aí o sujeito também, né? Não tá grafado aí, sujeito oculto, né? Visito família Puelaron. Temos essa terminação das meninas, não? As meninas também têm essa terminação aram, porque nós estamos, além do caso genitivo, estamos falando de palavras femininas e de palavras que estão o quê, né?
estão além de ser palavras femininas, estão em plural. Então, também há uma terminação diferente. Pessoal, são muitas terminações, né? Muitas terminações. No final, eu vou deixar o quadro com todas as terminações e a prática da tradução, a prática da leitura, que vai fazendo com que a gente vá indicando, né? Para educar a disciplina de latim, vocês já tenham aprofundado esse conhecimento, a gente está tentando revisar aqui para poder chegar nas atividades de tradução, né, foram propostas no SIGA, mas aí é importante ter esse contato com a língua latina, é importante ter esse contato com a tradução, com a leitura, para a gente ir se familiarizando com os termos, ok? Como também com a tradução de algumas palavras, né? O que elas querem dizer, o significado de algumas palavras na língua portuguesa. Coleguemos, né? Aí o G tem esse som de Gui, né? Coleguemos rosas Orturo, né? Nós colhemos as rosas dos jardins. E aí Orturo tem aí, né? É referente a jardim e tem essa terminação porque nós estamos no caso genitivo, perdão. Vamos lá, dando continuidade, né? Temos agora uma outra função, né? Já vimos três casos, nominativo, vocativo, genitivo. Vamos agora para o quarto caso. O quarto caso faz referência à palavra que exerce a função sintática de objeto direto, nos verbos diretamente transitivos, né? Ou seja, nós temos os verbos transitivos, que são justamente aqueles verbos que precisam de um complemento, né? Dentro da transitividade verbal. Verbos que precisam de complementos são chamados de verbos transitivos. Se o complemento vier sem preposição, ele é transitivo, o verbo é transitivo direto e o complemento é o objeto direto. Se o complemento vier com preposição, é o verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Vamos falar primeiro sobre o objeto direto, né, relembrando esse conceito lá que vocês já viram nas aulas do ensino médio, nas aulas de língua portuguesa. Então, nós temos, né, nos verbos diretamente transitivos, a ação passa para a pessoa ou coisa sobre o qual recai, sem auxílio de preposições. João matou o leão terrível. Na frase, né, na oração, João matou o leão terrível. Se nós falássemos assim, João matou, a frase ficaria sem um desfecho, sem um sentido. Quem mata, mata alguém, mata alguma coisa, mata algo, né? Então, o verbo matou aqui é um verbo que exige um complemento. E esse complemento, o leão terrível, é um complemento que está sendo iniciado sem preposição. Tem apenas o artigo o, não tem preposição. Então, se o verbo matou é um verbo transitivo, transitivo porque precisa de um complemento, e o complemento é o leão terrível, complemento iniciado sem preposição, nós temos um matou como verbo transitivo direto, e o que está aí sublinhado, o leão terrível, é um objeto direto, ok? É um objeto direto. Nossos soldados vencerão o inimigo. Na frase, nossos soldados vencerão, né, ela vai ficar incompleta, precisa desse complemento do inimigo. O inimigo aí dessa oração, que completa o verbo transitivo direto, é um objeto direto. O lobo devora o cordeiro. O cordeiro aí também como um objeto direto. A pessoa ou coisa sobre o qual recai a ação do verbo, que é o complemento verbal, chama-se objeto direto. O leão terrível, o inimigo, o cordeiro são objetos diretos das orações acima. Em latim, o objeto direto vai para o caso acusativo. Né? O objeto direto vai aí para o nosso quarto caso do latim, acusativo. Já vimos o caso nominativo do sujeito e predicativo do sujeito, o caso vocativo do próprio vocativo, o caso genitivo do adjunto adnominal, e agora nós estamos no caso acusativo. Quarto caso do latim, caso acusativo, que refere-se ao objeto direto, né? Que etimologicamente essa palavra acusativo vem da palavra accusare, que quer dizer acusar. O caso acusativo, ele vai ser relacionado ao objeto direto
ou ao complemento verbal direto, né? Tanto o objeto direto como o complemento verbal que está junto ao verbo sem a preposição, nós temos o caso acusativo. Responde a pergunta, né? Eu faço a pergunta ao verbo, né? Quem caça as moscas? Né? Aí nós temos ou melhor, a rã caça quem, né? Desculpa, a rã caça quem? Aí a resposta dessa pergunta é o objeto direto. A rã caça o quê? A resposta dessa pergunta é o objeto direto. É o termo que recebe diretamente a ação do sujeito. Rana captat muscas, né? Rana captat tem algumas pronúncias, né, que não vão falar o último T, né? Captat, né? Captar. Vai terminar como se fosse apenas um A. E tem outras pronúncias, né? Isso é muito relativo, porque nós temos tanto a pronúncia eclesiástica, que é a pronúncia da igreja, é mais italianizada, tem na pronúncia mais tradicional, tem a pronúncia reconstruída, que é uma pronúncia mais abrasileirada. Então, isso não é tão importante. Por que não é tão importante? Porque a disciplina de Latim 2 é uma disciplina que vai dar uma base para o conhecimento da língua, para que a gente entenda esse processo de mudança, de transformação, né, que a língua passa para chegar no que ela tem hoje. Então, é uma base para compreender as línguas neolatinas, para compreender o português e para compreender posteriormente o inglês. Mas a disciplina de Latim 2 não é para sair desse curso de Latim de inglês da disciplina de Latim 2 achando que vai falar, né, que vai sair fluente no latim. Né? Para ter fluência no latim, tem que se fazer um curso de idioma, um curso de língua e cultura latina. Né? Não sei se na UFPI tem esse curso, né, no Ceará, aqui no Ceará, na UES, tanto na Universidade Estadual quanto na Universidade Federal, tem esse curso de idiomas, né, que é um curso realmente para falar, para entender a cultura, para sair fluente em latim. Essa disciplina não é para dar fluência, é para dar uma base sólida para a compreensão do processo da mudança e da transformação da nossa língua. Certo? Vamos lá seguir. Nós temos aí, né, vimos esses 4 casos, nós temos aí o 5º caso, que faz referência ao objeto indireto. Ó. Os verbos indiretamente transitivos. Os verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complemento. Se o complemento vem iniciado com preposição, uma preposição obrigatória, então nós temos aí o objeto indireto. Pede-se um complemento verbal através de preposição. É o objeto indireto. Exemplo, o aluno obedece. Quem obedece, obedece a alguém. Né? Então, ao professor. Nós temos o a, preposição, nós temos o artigo, né? Contraiu e virou aí o ao. Então, ao professor, ó, um objeto, um complemento verbal iniciado com preposição. Iniciado com preposição, objeto indireto. Recorremos aos nossos pais. Aos nossos pais, complemento verbal iniciado com preposição. Objeto indireto. Ao professor, aos nossos pais, são os objetos indiretos, como a gente já falou. O objeto indireto, e aí tem que entender o que é o objeto direto, e o objeto indireto, que são diferentes. Um é com preposição, no caso do indireto, e o direto é sem preposição. E aí, o objeto indireto, que é o iniciado com a preposição, vai para o caso que nós chamamos caso dativo, que etimologicamente procede de dare, né? Que quer dizer dar. Caso dativo refere-se ao objeto indireto. Então, a terminação das palavras vai ser diferente, porque nós estamos falando do caso dativo. Tanto vai ser diferente pelo caso, quanto vai ser diferente dependendo da declinação, que nós falaremos sobre declinações na nossa última aula, né? No nosso próximo encontro. O caso dativo, que é o complemento verbal de forma indireta, né? Responde à pergunta, a quem, né? A quem foi dada as rosas, né? A que? Em português, exprime-se com a preposição a ou para. Mater dati rosam filiae, né? A mãe dar uma rosa à filha, né? Então, nós temos aí o filiae com a terminação em ae, porque refere-se a um objeto indireto e ao caso dativo. Equi sunt
Utiles omnibus, né? Nós temos os cavalos são úteis aos homens. Ec sunt utilis omnibus, né? Essa terminação aos homens, né? Tanto a terminação de plural quanto masculino, mas aí essa terminação refere-se tanto aos casos quanto à declinação, ok? Essa ibus, né? Poderia ser, tem o homem, né? Hominus, né? Omnibus, né? Hominuram, né? Tem várias expressões, várias terminações que vão, dependendo da função que eles vão exercer na oração, né? A mesma palavra vai ter terminação diferente. Vamos seguir, né? Vimos aí o complemento direto, o objeto indireto, que vai para o caso dativo, ok? Temos aí o adjunto adverbial. É uma circunstância, uma situação, um momento que se acrescenta a uma ação verbal. Enquanto o adjunto adnominal está junto do adjunto adnominal, está junto do nome do sujeito ou do objeto, nós temos o adjunto adverbial que vai dar uma complementariedade ou vai dar uma situação específica, né? Vai acrescentar uma informação ao verbo. Adjunto adverbial acrescenta informação ao verbo. Adjunto adnominal acrescenta informação ao objeto ou ao sujeito, certo? O adjunto adverbial é uma circunstância, situação, momento que se acrescenta a uma ação verbal ou a um estado ou a uma qualidade. É um auxiliar, por isso que é adjunto, né? Que está junto do predicado, acrescenta-lhe ideias de situações diferentes, momentos específicos, né? Essa palavra auxiliar do predicado, ou seja, a palavra que está auxiliando mais especificamente ao verbo. Há muitos tipos de adjuntos adverbiais, né? Então, muitas formas de se aparecer o adjunto adverbial, né? De lugar, estou na sala de aula, né? Estou na sala de aula como lugar, aí para auxiliar o verbo estar. Vim de São Paulo, né? O de São Paulo como a procedência do verbo vir. Passamos por caminhos difíceis, né? Por caminhos difíceis, aí também auxiliando o verbo passar. Vamos à escola, lugar onde se dirige, né? Aí tem que ter esse cuidado, porque eu posso achar que se vamos à escola, eu posso pensar que a escola seria um objeto indireto, porque temos o complemento iniciado com a preposição, né? Que está aí contraído e virou aí o a craseado. Mas nós temos lugar a qual alguém se dirige, né? Temos um lugar onde temos aí um lugar onde a pessoa vai se dirigir. Para onde vai se dirigir, então, se é um lugar para onde se vai dirigir, nós temos um adjunto e não um complemento, um objeto indireto. Nós temos, além desses, né, de lugar, nós temos, além do adjunto de lugar, temos de tempo, de modo, de companhia, de instrumento meio, de causa, de matéria, e isso acho que vocês já conhecem, né, porque refere-se muito ao próprio estudo do advérbio, né, lá na morfologia, lá no ensino médio, quando se estuda o advérbio, a gente, né, já deve ter compreendido o que é um advérbio, né? Essa classe gramatical, quando é empregada em um texto, em uma oração, né, em uma frase que tem um sentido, ela vai virar, né, o advérbio vai virar o adjunto adverbial, ok? O adjunto adverbial tem como caso o ablativo. Aí nós temos aí o nosso, né, caso ablativo, né, nosso último caso dos 6 casos que nós vimos hoje, né, o caso ablativo. Nos exemplos supra os termos grifados em cada exemplo, né? Estão todos no ablativo. Os adjuntos adverbiais são também chamados de complementos adverbiais. Sua origem etimologicamente derivada da preposição latina ab, né? Ab, e do particípio latinus latus, abilatus, né? Que significa levado ou unido, né? Junto de alguma coisa. E aí nós temos o abilatus de ablativo, o caso ablativo, que refere-se ao adjunto adverbial, né, ao complemento dos verbos. Esse complemento do verbo é completamente diferente do objeto, né,
do objeto direto ao objeto indireto. Né? É bom, antes de entrar nesse estudo aprofundado do latim, compreender essas diferenciações, né? E lá na gramática da língua portuguesa, compreender, ou na própria gramática da língua inglesa, compreender essa diferenciação entre o que é complemento adverbial e o que é complemento verbal, né? O complemento verbal ele vai completar diretamente o verbo. O adjunto adverbial é ali um auxiliar ou uma característica a mais, uma intensidade, um modo a mais que está sendo ali acompanhando o verbo, ok? São coisas completamente diferentes e aí esse conhecimento prévio é necessário para que a gente possa efetivamente entender e fazer o processo de tradução da língua latina. O caso ablativo indica a pessoa ou coisa pelo qual é feita uma ação. O agente da passiva em português, né? O agente da passiva lá em português. O sujeito é o paciente ou receptor da ação. Responda a pergunta, por quem, né? Nós temos aí, as doenças são curadas pelas plantas. Morbi plantes curanto, né? Temos aí essa expressão em latina, né? As doenças, plantas, né? E cura, né? São curadas. No caso ablativo, né? Morbi, doenças, plantas, curando, né? De curar, são curadas. Ok? O ablativo também indica os complementos circunstanciais ou adjuntos adverbiais de tempo quando acontece a ação, né? Cotidi, frequentamos, escola, et nocte dormimus. Todos os dias frequentamos a escola e à noite dormimos. Nós temos aí essa expressão à noite e a expressão todos os dias aí destacadas, né? Nocte e cotidie, né? À noite e todos os dias são cotidiano, né? Todos os dias na tradução portuguesa. O cotidie e nocte estão aí para o caso ablativo, porque são expressões que na oração exercem a função de adjuntos adverbiais, de complementos adverbiais, certo? Nós temos aí para a gente, né, fazer essa visão geral, esse quadro, né, para a gente compreender de maneira geral como é que funciona, né? A gente precisa entender o caso, porque a mesma palavra, né, nós estamos falando de casa, a mesma palavra é grafada, é escrita de maneira diferente, dependendo da função que ela exerce. Nós temos na primeira frase, né? Nós temos casa est parva, né? Nós temos na segunda janua ou janua, né? Case est aperta, né? Silvana ornati casam, puellar donati rosas case, massas laborati in casa, o casa pulcra est, né? Ou seja, nós temos a mesma palavra casa, que é o que está em negrito, só que ela vai ser grafada, vai ter uma terminação diferente. A raiz da palavra CAS continua a mesma, só vai mudar a terminação, né? Casa, case, casam, case, casa, casa. Porque essa terminação que vocês estão vendo aí, ela refere-se à função sintática. Na primeira frase, nós temos casa est parva. A casa é pequena. Caso nominativo, função sintática, sujeito. Casa aqui na primeira frase é sujeito. Na segunda frase, Janua ou Janua, casa est aperta, né? Nós temos a porta da casa está aberta. Nós temos o casa aqui, né? O da casa, que seria da casa, como um adjunto adnominal. Ou seja, uma palavra, não é qualquer porta, é a porta da casa, daquela casa específica, né? Que está aberta. Não é a porta do armário, a porta do guarda-roupa, a porta da vizinha, é a porta da casa. Então, nós temos aí uma restrição. Nós temos a palavra casa com um adjunto adnominal, restritivo ou de posse. Então, casa aí tem essa terminação porque é o caso nominativo. A mesma